grande, né? Uma coisa pra vocês. Ô canseira pra pegar esses livros tudo. Os bichinhos pesam. Quem sempre me perguntou, esses aqui são os meus livros. Ao todo, 36 livros. Mas antes, oi pra você que tá me assistindo, eu sou a Ana. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de livros, que não dá nem pra aparecer toda aqui de tão grande que é essa pilha. E eu cansei, porque tem uns livrinhos aqui com mais de 800 páginas que pesam muito. Ao longo dos meus 3 anos aqui no YouTube, ficou bem claro que eu sou apaixonada por livros. E em alguns certos vídeos as pessoas vêm me pedindo pra mostrar todos os livros em um vídeo só. E aí, demorei, mas eu vim aqui e trouxe pra vocês todos os meus livros pra mostrar. Claro que eu não vou contar sobre cada um deles, porque ficaria muito grande, mas alguns desses livros eu tenho certeza que vocês conhecem, seja adaptação em filme, seja porque vocês já ouviram falar, e seja porque também vocês já tenham lido alguma vez na vida algum desses livros. Vamos começar aqui dos pequenininhos, né, porque o resto tá tipo... A gente começa com os grandes clássicos brasileiros que a escola fez eu ler. A gente tem Capitães da Areia, um livro muito legal. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a linguagem não é lá essas coisas, não dá pra entender. O filme é bem mais legal. O Guarani, que é um livro que tem uma linguagem um pouco difícil, mas que é muito legal a história no final, vale a pena dar uma lidinha. E o Cortiço, que eu confesso, não terminei de ler porque eu não tive tempo, acabei lendo os resumos e a língua também complica um pouco, porque é de um Brasil muito antigo e acaba te deixando meio, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ainda indo pro lado da escola, eu tenho alguns aqui que eu guardo até hoje, que eu li quando eu tinha 9, 10, 11 anos de idade. Eles A Espada do Samurai, um livrinho completamente fininho, tem 79 páginas e é muito legal essa história. Sem Medo de Viver, que foi um livro que eu consegui ler em, sei lá, meia hora, porque realmente é muito pequenininho também, mas a história é muito tocante. O Vampiro que Descobriu o Brasil e O Mundo é Pra Ser Voado. Além de outros que eu ainda não achei que estão guardados dentro de alguma caixa, que a gente sempre vai ter um livro guardado dentro de uma caixa que você nem vai lembrar. E eu esqueci de um outro clássico que também foi a escola que pediu pra ler. Vidas Secas, que provavelmente você já deve ter lido, ou pelo menos ouvido falar na Cachorrinha Baleia. Tem sempre um autor que em algum momento vai ficar muito conhecido por causa de seus livros e logo depois pela adaptação feita pela televisão, seja com filme ou seriado. E um deles é o John Green, um autor que eu gosto muito e que eu fiz questão de comprar os livros. Ainda não tenho todos, mas eu tenho as 4 histórias principais que todo mundo gosta, sendo Cidades de Papel, Teorema Catherine, Quem é Você, Alaska, que na minha opinião é o melhor livro que ele já escreveu, e o famoso A Culpa é das Estrelas, sendo 2 deles já tendo filmes e que são super legais. Todo mundo vê algum livro e às vezes fica curioso pra ler, simplesmente pelo 5 linhas que leu e aí falou, eu quero ler este livro. Isso acontece comigo com O Menino do Pijama Listrado, que foi um livro que eu olhei e falei, eu quero ler, e eu acabei gostando muito. Agora aquele livro que todo mundo leu, menos você, porque não sei, você começa a ler e nunca termina. No meu caso isso acontece com O Pequeno Príncipe. Sim, eu nunca li O Pequeno Príncipe completamente inteiro. Este meu livro é bem velho, como vocês podem ver, e eu ganhei do meu pai em 2005, dia 3 de 2 de 2005. Eu tinha 5 anos ainda, eu ia fazer 6 em abril, então é um livro bem velho, já tá consumido pelo tempo. E eu nunca terminei de ler. Os youtubers ficaram muito conhecidos e eles acabaram lançando seus livros também. E eu, como já fui uma pessoa muito apaixonada por youtubers, não fiquei fora dessa. Parte do mundo youtubístico e dos livros deles. Então, Rafael Moreira tem aqui o livro dele, Diário de um Adolescente Apaixonado, do qual eu já fiz até resenha, porque esse livro é muito bom. Jean Figueiredo, que algum tempo atrás foi o meu youtuber preferido. Confesso que hoje nem tanto, mas eu possuo os 2 livros dele aqui. Eu sei que ele tem o terceiro, mas eu ainda não tive a oportunidade de comprar e poder terminar de conhecer as histórias dele. Livro que custava 10 reais no supermercado e que realmente a capa me chamou a atenção e um pouco da história dele aqui atrás também. Coroa de Landes foi um livro que eu não consegui terminar de ler porque a história não me agradou. Mas normal, isso acontece. Às vezes a gente vai comprar um livro pensando que ele é bom.
Ele pode até ser, mas na sua cabeça não vai fazer muito sentido, você nem vai gostar tanto. Aqueles livros que uma hora viram modinha, uma hora porque já tem o filme, porque tá todo mundo lendo e porque tá todo mundo vendo o filme. Como eu era antes de você, me despertou a curiosidade, principalmente porque tava todo mundo lendo. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, precisei ler. A gente sempre diz que não pode julgar um livro pela capa, mas eu fiz isso com 3 livros que a capa me chamou muita atenção e eu acabei comprando. Mas foram livros que a capa tenha chamado minha atenção, eu gostei muito, 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 muito e fez valer a pena o dinheiro que eu gastei. Um deles é Água para Elefantes, como vocês podem ver, a capa é do filme. Outro dele é 16 Luas, que também tem a capa do filme. E o outro também com a capa do filme, A Menina que Roubava Livros, e esse, com certeza, dos 3 é o melhor. Aqueles filmes que a gente vê desde quando é criança e aí uma hora você acha os livros pra poder ler? Pois é. Encontrei as Crônicas de Nárnia e com certeza é o melhor livro de todos. Eu já tinha visto o filme, eu sou completamente apaixonada pelos filmes que tem, as adaptações que fizeram. E ler o livro inteiro, assim, na verdade ele é uma edição só, porque são 7 contos, se não me engano. Então são 7 livrinhos, mas aqui juntou todos. Eu sei que todo mundo gosta de determinada saga, seja o famoso Harry Potter, que eu nunca li na vida, não irei ler, ou com a saga Divergente, ou com Jogos Vorazes, ou com qualquer outra saga de livros que existe por aí, que já foi até adaptada para televisão. Eu tenho os meus queridinhos, que são livros da autora da Cassandra Clare, que eu já falei muito aqui. Mundo dos Caçadores de Sombras. É claro que não é todo mundo que conhece todos os livros, mas com certeza você já ouviu falar em Os Instrumentos Mortais. Existe um filme chamado Os Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos, que só teve primeiro, e agora a gente tem a série Shadowhunters, que é baseada nesses livros. A Cassandra Clare não escreveu somente Os Instrumentos Mortais, ela tem muitos e muitos outros livros, e eu tenho alguns aqui que é o restante deles. Começando, eu tenho o Códex dos Caçadores de Sombra, que é um livro que é citado dentro do livro, que todo caçador de sombras possui. Então é claro que eu também tenho o meu. Magnus Bane é um personagem super queridinho e que todo mundo gosta. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de Magnus Bane, nosso querido alto feiticeiro do Brooklyn, e que faz parte do nosso chip maravilhoso Malik. Então aqui eu tenho as Crônicas de Bane, que vai contar toda a história do Magnus. A Claire nunca para, então ela tá começando a escrever uma nova trilogia. Essa trilogia vai se chamar Os Artifícios das Trevas. O primeiro livro já foi lançado, que é A Dama da Meia-Noite. É um livro holográfico muito bonito. A trilogia mais antiga da Cassandra Clare é a história que vem antes dos Instrumentos Mortais, As Peças Infernais. São 3 livros também. Então nós temos o primeiro Príncipe Mecânico. Tá errado. Morta. Então nós temos o primeiro com o Orange Mecânico. O segundo deles, o Príncipe Mecânico. E o terceiro, A Princesa Mecânica, que é um livro que eu ainda estou lendo. E tudo tem a sua origem. Eu comecei a gostar muito da Cassandra Clare por causa dos Instrumentos Mortais. E eu realmente só comprei esses livros por causa da capa, que são completamente lindos. Os Instrumentos Mortais é contado em 6 livros. Os meus 5 primeiros são uma versão mais econômica, mas o sexto dá um espaço do caramba. Para começar, o mais conhecido, que é o primeiro livro dos Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Em seguida, a continuação da história, nós temos Cidade das Cinzas. Um dos livros que eu mais gosto da saga inteira é o terceiro livro, Cidade de Vidro. Continuando com muita história pela frente, nós temos o quarto livro, Cidade dos Anjos Caídos. Ainda mais pra frente, nós temos o quinto livro, Cidade das Almas Perdidas. Analisando a história, que é muito triste, porque a gente nunca quer que acabe, o sexto livro, Cidade do Fogo Celestial. Então agora aqui uma baguncinha de livros, mas pra vocês que queriam saber, esses são os meus livros e eu espero que vocês tenham gostado. Se tem algo que eu posso recomendar pra vocês e que pode mudar muito vocês vão gostar muito, é pra vocês lerem um livro, porque é muito bom. Então é isso, eu vejo vocês na próxima. Um beijo e até lá. Tchau! Agora eu tenho que botar todos esses livros no lugar, gente. Pelo amor de Deus. Não dá, não.